Boa noite. O Câmara Repórter de hoje vai contar a história de um dos mais respeitados políticos brasileiros, o ex-deputado federal Ulisses Guimarães, morto em um acidente de helicóptero ocorrido no dia 12 de outubro de 1992. O helicóptero em que viajavam o deputado federal Ulisses Guimarães, do PMDB paulista, e o ex-senador Severo Gomes, desapareceu em um voo entre Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, e São Paulo. A aeronave havia decolado às 3h20 da tarde, de Angra, devendo chegar à capital paulista em 45 minutos. Minutos depois da decolagem, a aeronave desapareceu. Dividido em 3 episódios, o documentário produzido pela TV Câmara, Senhor Deputado Ulisses Guimarães, dirigido pelo jornalista Roberto Seabra, narra, na primeira parte, a chegada de Ulisses ao mundo da política, ainda nos anos de 1940, até a sua consagração como líder da oposição ao regime militar, em meados dos anos de 1970. Tudo isso você assiste a partir de agora no Câmara Repórter. A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. O diálogo sem a mordaça da censura. Sem o general Newton Cruz. Todo esse universo está abrangido no grito popular de guerra e de esperança. Direta já. Ele entrou fazendo política num tempo que era proibido fazer política. Ele deu um passo à frente do grupo e disse: respeitem o presidente da oposição do Brasil. E os soldados armados assistindo ele, assustados vendo aquele homem se dirigir a eles. E foi aí que ele se tornou Ulisses Guimarães. Conhecido como Senhor Democracia, Senhor Diretas e Senhor Constituinte, Ulisses Guimarães é protagonista dos principais acontecimentos políticos do Brasil no último século. Essa trajetória começa na juventude, ainda em Rio Claro, cidade do interior paulista. Ele comete todas as ousadias imprevisíveis numa criança naquela época. Primeiro, ele entra na escola normal. Era uma escola normal que era só de menina. E aí ele foi ser professor primário, que era uma ousadia. Era uma forma dele sair do estágio de pobreza dele, de classe média baixa, de ele ascender. Segunda, ele, para se destacar do machismo dominante, grosseiro e tal, ele vai estudar piano, onde só tinha menina estudando piano. E quando ele vem para São Paulo, ele vai estudar no conservatório, que o Mário de Andrade era professor. E é um fracasso, não tinha vocação musical nenhuma, mas tinha uma vocação, no caso do Mário de Andrade, ele encontrou com um humanista, que era, por acaso, músico. Em São Paulo, Ulisses cursa Direito na USP e logo é eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Advogado formado, vai trabalhar no DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, órgão criado por Getúlio Vargas para assessorar a presidência. No DASP, ingressa no PSD, partido de Getúlio, que crescia junto com os centros urbanos. E eles representam realmente essa grande classe média brasileira, muito sóbria, muito simples, que formaram o PSD. O PSD brasileiro, formado pelo Getúlio, era o conservadorismo brasileiro. Ulisses era um conservador. Em 1947, Ulisses é eleito deputado estadual pelo PSD paulista. 3 anos depois, é eleito deputado federal e se muda para o Rio de Janeiro, ainda solteiro. A gente morava num apartamento ali no Leme e já, não sei se a gente podia atribuir aquilo a um namoro, mas já saído com a minha mãe, ele não dirigia, ele não tinha automóvel, ele era uma pessoa, minha mãe ia guiando, o homem do lado e nós atrás para ir comer, sei lá, naquela época que se comia, sabe, pizza não era, cara. Mas aí você saía, de repente, o casamento deles. Eu
lembro perfeitamente, aqui na igreja de São Paulo, Nossa Senhora do Brasil, ela entrando pelo lado, vestido cinza, e eu estava ali no primeiro banco, foi uma coisa de 10 minutos, mas casaram. E depois, aí então, já o convívio. Nós mudamos para o apartamento da Avenida Atlântica e já era uma família. Foi uma mudança na nossa vida. De uma viúva isolada no Leme com 2 filhos pequenos para um centro político. O Rio de Janeiro com aquela Avenida Atlântica pequenininha, o mar chegando até quase ali os prédios. Era outro cenário. No Palácio Tiradentes, sede da Câmara dos Deputados, Ulisses passa a integrar a chamada Ala Moça do PSD, grupo que fez campanha para JK e tentou modernizar o partido. O Palácio Tiradentes era um cenário monumental, né? Os líderes ficavam na primeira fila, tal, quer dizer, o lado da Lacerda, o outro lado Vieira de Mello, tal, e se inscreve na Comissão de Constituição e Justiça e recebe o primeiro parecer dele. E ele, muito humildemente, vai submeter o parecer dele ao Afonso Arinos de Melo Franco, que era o pavão da Câmara, o líder do outro partido, da UDN, que não tem dúvida, tira a caneta e mete a mão no parecer. Não, suprima isso, bote isso, só tira aquilo, tal. E ele aceita. E tornam-se amigos, tornam-se cúmplices, né? A grande contribuição que ele vai dar de político nacional é na eleição do Juscelino. Mas o trabalho do Ulisses foi tão relevante, ele foi tão ativo, tão brilhante, que o Juscelino o convida para ser o presidente da Câmara quando ele era eleito. No primeiro 2 anos de governo, eles tomaram a Câmara. E por que isso foi importante? Porque eles ajudaram o Juscelino a aprovar os projetos que ele queria logo no início do governo. O sucesso na presidência da Câmara leva Ulisses a sonhar com o governo de São Paulo. O PSD chega a fazer uma convenção para indicá-lo, mas JK tinha outros planos. Ulisses tentou ser candidato a governador de São Paulo, mas aí Juscelino fez um acordo com o Jânio. Abandonou Ulisses à própria sorte. Apoiou o candidato do Jânio, que era o Carvalho Pinto. O doutor Ulisses não era de guardar mágoa, não. Ele era um ser essencialmente político. Agora, é verdade o seguinte, quando o Juscelino foi cassado em 64, o doutor Ulisses não deu uma palavra a respeito da cassação. Nas eleições presidenciais de 1960, o candidato apoiado por JK perde para Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, em agosto de 61, o vice João Goulart assume e propõe as reformas de base, com medidas nacionalistas, direito de voto dos analfabetos, estatização das refinarias de petróleo particulares e reforma agrária. A oposição afirma que as propostas são comunistas e o país se divide. Em abril de 64, um golpe civil-militar depõe Jango. Ele não fez nenhum gesto que fosse favorável ao golpe. Ele não conspirou, ele não fez proselitismo, ele ficou de fora. Os inimigos dele forçaram muita barra para dizer que ele foi a favor, tal. Não foi. Foi como o Carlos Drummond foi como qualquer cidadão era. Eu acho que o Dr. Ulisses acreditou no que se pregou, os militares pregaram naquela época. Era uma fase de transição rápida para tirar o país do caos. A proposta era que seria um governo tampão para depois voltar à democracia. Tanto é que você tinha, inclusive, a campanha lançada do JK 65. Você tinha o Lacerda como candidato. E aí depois eles começaram a dizimar essas perspectivas. 1965. A ditadura extingue os partidos políticos. No ano seguinte, é criada a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Os que faziam oposição ao governo militar se abrigaram no Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A Arena Militar se filiaram as pessoas adeptas e seguidoras da ditadura, né? E no MDB as pessoas que combatiam a ditadura, uns com mais agressividade e outros com menos agressividade. A outra opção que você tinha era a luta armada. O MDB era o grande condutor da insatisfação
da opinião pública nacional. Ele participou de um grupo de deputados que propuseram aos militares que o próprio Congresso cassasse os mandatos. Mas, felizmente, os militares não aceitaram. Em 1966, a ditadura militar caça o mandato de 6 parlamentares. A Câmara decide que as cassações devem ser submetidas ao plenário por voto secreto, conforme determinava a Constituição em vigor. Em represália, os militares decretam o recesso do Congresso e as Forças Armadas ocupam o prédio por 32 dias. Eu era muito jovem, adolescente ali, começando, tinha meus estudos, tinha outras coisas que ele queria que eu me concentrasse, mas era um momento difícil, porque ele tinha passado por um processo aí difícil, e acusações, tudo isso, então foi um momento sofrido, e de definições. E quando ficou claro que AI-5 e tudo isso, aí não havia dúvida nenhuma. Aí teve outro tipo de sofrimento, aquelas listas de cassações intermináveis, que vai estar, não vai estar, veio você. Teve uma até que ele teve na bica de ser cassado, que é aquele programa de TV que o MDB conseguiu, que foi Alencar Furtado, foi cassado, e ele era presidente, e o discurso dele não foi tão forte quanto o Alencar, mas foi um discurso forte. E ali foi poupado, então tinha movimento, a gente sentia isso, algumas ameaças. Mas ele nunca deu bola. Mas quem vai me matar no telefone para avisar? A edição do AI-5 não deixa espaço para a oposição atuar. Mais deputados são cassados. Direitos políticos são suspensos e o Congresso Nacional é fechado por 10 meses. Quem quisesse ter o termômetro, fazer um termômetro da gravidade de cada situação política no Brasil, que viesse ao Congresso e mirasse no semblante do Dr. Ulisses. O rosto do Dr. Ulisses expressava perfeitamente a gravidade de cada momento que o país estava vivendo. Então eu me recordo que eu saí ali do Palácio do Planalto no dia em que o AI-5 foi editado, né? E eu percebi que a notícia nascia lá, mas ela vinha refletir aqui no Congresso. E eu saí de lá, vim correndo para aqui. Ainda consegui fotografar alguns parlamentares deixando aqui o prédio do Congresso que havia sido fechado pelo AI-5. E me recordo perfeitamente que um desses últimos nomes foi justamente o Dr. Ulisses, aquela figura que eu via carregando em si toda aquela gravidade que o momento representava, né? Em 70, o MDB resolveu se autodissolver, que não havia mais jeito, que não tinha mais condição, resolveu se autodissolver. Aí o doutor Ulisses assume a presidência do partido e disse, não, vamos em frente, vamos em frente. E foi aí que ele se tornou Ulisses Guimarães. E me lembro dele ter feito uma declaração para mim dizendo que os deputados tinham que seguir o programa do partido, porque o programa do partido não era feito santo de bordel. Perguntei a ele assim, o senhor me desculpe, mas eu não entendi o que quer dizer santo de bordel. E aí naquela situação, quando eu fiz a pergunta a ele olhou para mim e disse assim, o amigo nunca esteve num bordel? Aí eu, constrangido, jovem estudante, aquela coisa, abaixei a cabeça e falei, já, doutor, já estive. Ele falou assim, o amigo nunca reparou que na cabeceira tem sempre um santo, que ela faz as piores coisas, depois que o cliente sai, ela acende a vela para o santo. Então o santo de bordel é isso, uma coisa que ninguém respeita. Então toda vez que esse MDB que flertava com a ditadura se rebelava contra a orientação do partido, eu me lembrava dessa expressão santo de bordel. Início dos anos 70. O MDB chega ao fundo do poço. O endurecimento do regime militar e o milagre econômico deram à arena a hegemonia. Para tirar a oposição do imobilismo e denunciar a ausência de eleições diretas para presidente, 20 parlamentares do MDB, o chamado Grupo Autêntico, lançam Ulisses como anticandidato à presidência da República, enfrentando o general Ernesto Geisel no colégio eleitoral.
Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República, dos governadores dos estados, dos prefeitos, inclusive das capitais, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. O MDB está de olho em tudo. Mas a campanha do anticandidato, foi uma coisa, acho que foi um dos grandes momentos da vida política dele, porque primeiro ele tinha um companheiro do lado que era uma coisa impressionante, aquele Barbosa Lima Sobrinho, já mais velho que ele, mas com uma disposição, uma inteligência, com um companheirismo. E o Barbosa Lima e o Ulisses, os dois velhinhos lá, subiu na caminhonete e falavam para 15 pessoas com a mesma veemência, com a mesma força que falariam para uma praça com 50 mil. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Uma disposição, comendo tudo que punham na frente, bebendo tudo que punham na frente, não tinha nada não levava uma maçãzinha no bolso para respeitar a digestão, não. Era, como é que chamava? Salada de batata com maionese e em frente. E aquilo foi importantíssimo para a história do Brasil. Então, foi o navegar é preciso. A inviabilidade da candidatura oposicionista testemunhará perante a nação e perante o mundo que o sistema não é democrático, não é o candidato que vai recorrer o país. É o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anticonstituição que anuncio AI-5. Submete o legislativo e o judiciário ao executivo. Possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa. Navegar é preciso, viver não é preciso. A estratégia de lançar Ulisses como anticandidato ajudou a fortalecer a oposição. Em 74, o MDB foi o grande vitorioso das eleições. Na eleição seguinte, a ditadura se esforça para prejudicar os comícios dos oposicionistas. Aquele episódio ocorreu no dia 13 de maio de 1978, que foi o lançamento da candidatura Rômulo Almeida ao Senado. Ele e o doutor Tancredo, que era líder do MDB na Câmara, e mais um grupo de pessoas, e eles foram à Bahia lançar o Rômulo nessa data que eu falei. E aí, nesse evento, quando a caravana chegou na Bahia, logo no aeroporto foi avisada que a polícia havia cercado a sede do PMDB em Campo Grande. Redigiram uma nota condenando aquele episódio. E fizeram uma nota que o Tancredo e o doutor Ulisses, mas Tancredo que o doutor Ulisses considerou muito pesada, muito forte. E aí o Tancredo mesmo sugeriu, falou assim, Ulisses, estou achando melhor a gente ir trocar isso para essa nota. Aí o doutor Ulisses, ótimo, a gente chega lá, vamos tentar falar. O nosso território está ocupado, isso é ilegal, mas a gente vive numa ditadura, mas vamos tentar lá pela nossa presença física. E foi isso que ele fez, ele se impôs fisicamente. Ele deu um passo à frente do grupo e disse, respeitem o presidente da oposição do Brasil. E continuou andando. Ali todo mundo foi atrás e os soldados se afastaram ali com os cães. É o momento. É o momento da decisão, da coragem. O que vale não é exclusivamente a frase foi boa, mas a disposição daquele enfrentamento. E ele entrou uma coisa que eu fico arrepiado até hoje quando eu lembro dessa frase. Ele começou o discurso dele assim, soldados da minha pátria, e discursou para os soldados. E os soldados armados assistindo ele, assustados vendo aquele homem se dirigir a eles. E aí foi que ele pronunciou essa frase também famosa dele, de que baioneta não é voto e cachorro não é urna. E aí ele se impôs definitivamente como
o maior líder da oposição brasileira. Nos próximos episódios, a participação de Ulisses durante a campanha da anistia e das eleições diretas, na Assembleia Nacional Constituinte, nas eleições presidenciais de 89 e no impeachment de Collor. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.